Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos para mais uma videoaula de suporte da nossa disciplina de matemática, nono ano. Então eu havia planejado para hoje, para a nossa aula de hoje, a racionalização de denominadores. Como a gente está muito atrasado, tá? Eu entendo a dificuldade de vocês, entendo que o momento é um momento atípico, tá? Mas a gente tem que procurar tentar seguir, o conteúdo que a gente deve ver no bimestre. E se a gente for pegar para esse bimestre, esse segundo bimestre, a gente está muito longe de cumprir aquilo que deveria ter sido cumprido, tá? Então vamos lá. Além da racionalização de denominadores, hoje eu vou explicar também potência com expoente racional, tá? Tinha planejado até racionalização de denominadores, mas aí eu incluí a potência com expoente racional, que aí a gente fecha esse assunto, tá? E nossa próxima aula nós já iremos para equações do segundo grau, que é o que deveríamos já estar fechando. E vamos iniciar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que seria racionalização de denominadores? Bom, consiste em transformar um denominador, tá? Irracional. O que é um número irracional? É aquele número que a gente chega numa raiz, pode ser ela uma raiz quadrada, uma raiz enésima qualquer, tá? E que eu não tenho, quando extraio essa raiz desse radicando, eu não tenho um número inteiro, tá? Ou um número decimal que seja exato. Eu tenho aquele número que faz parte do conjunto dos números irracionais que a gente já estudou, que é um número infinito, né? Você tem, por exemplo, raiz de 2. 1,41 e depois desse 41 eu tenho infinitos algarismos além. Então a gente costuma fazer o quê? A gente aproxima, tá? Raiz de 2, raiz quadrada de 2 é igual a aproximadamente 1,41. Então tá, quando a gente pegar frações, que são divisões, são razões, não é isso? Quocientes, quando eu pegar a fração em que o denominador é uma raiz, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima, tá? A gente vai fazer esse processo, que é chamado de racionalização dos denominadores, que o processo todo se resume no seguinte: a gente reescrever a fração de forma que a gente pega esse denominador, que é uma raiz, tá? De um número irracional, e joga ele para o numerador, tá bom? O processo a gente vai ver agora, como que é feito isso. Então vamos lá. Comecemos com o primeiro exemplo, 1 sobre raiz de 2. Então tá ali, é uma fração, numerador é 1, denominador raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Então, nós quando fizermos a racionalização desse denominador raiz de 2 que aparece embaixo dessa fração, a gente chega em raiz de 2 sobre 2. Repare o seguinte, quando eu faço a racionalização e eu encontro essa nova fração, tá? Essa nova fração, ela é equivalente a essa primeira. O que mudou aqui foi só o jeito de eu escrever, tá? Então eu tinha 1 sobre raiz de 2, agora eu tenho raiz de 2 sobre 2. Se você pegar a sua calculadora, se você tiver uma calculadora científica e fizer a divisão de 1 sobre raiz de 2 e fizer raiz de 2 dividido por 2, você vai chegar no mesmo resultado, porque elas são equivalentes, tá bom? Então, tá aqui, elas são equivalentes, fique atento. Bom, a racionalização do denominador transforma um denominador irracional, que o nosso raiz de 2 era irracional, e estava aqui no denominador, né, esse número irracional. Então, a racionalização do denominador transforma um denominador irracional de uma fração em um número racional. Ó, era a raiz de 2, o denominador virou 2. Ok? E outra coisa que tem que ficar atento é o seguinte, que eu transformo o denominador que era irracional num denominador que passa. Ele era irracional e passa a ser racional, mas eu não transformo a fração inteira, tá? Como um todo num número
racional, tá bom? Tome cuidado com isso, a gente está falando do denominador, tá legal? Então vamos lá. Por isso sempre dizemos racionalização de denominadores e não racionalização de frações, tá bom? Fique atento para isso. Então vamos lá. Professor, mas como que eu vou fazer esse processo aqui de racionalizar os denominadores? Por que que eu tenho que fazer esse processo? Bom, vamos entender. Por que racionalizar o denominador de uma fração? Nos dias atuais, tá? Com os recursos que a gente tem uma calculadora científica, né? Se você não tem instalado no seu smartphone, você pode instalar. Se você não quiser, você pode comprar também, não é caro. Eu uso uma, por exemplo, desde 2005. Quanto tempo tem isso? 15 anos. É da Cássio, comprei no Camelódromo, funciona até hoje normalzinho. É a que eu uso, muito boa por sinal. Você tendo uma calculadora dessa, você não precisaria racionalizar nenhum denominador. Você faz a continha igual a gente viu ali atrás, certo? Pega o 1, divide por raiz de 2, você acha o valor. Tá. Por que eu tenho que fazer isso? Bom, os livros, né, vamos dizer assim, que a regra, desde que ela foi criada, ela é seguida até hoje, tá? Mas na prática mesmo, a gente não precisa mais disso se você tiver uma calculadora. Mas não é porque superou-se, né, o processo que a gente deixa de ver o processo, porque isso vai nos ajudar a entender, né? E os exercícios dos livros, os exercícios de vestibulares, de concursos públicos, tá? Que a gente faz, geralmente o resultado de alguma expressão, de alguma continha que aparecer lá, de algum problema que envolve fração com um denominador, tá? Irracional, escrito na forma de raiz, ele vai racionalizar e o resultado vai ser em função, tá? Dessa racionalização do denominador. Na trigonometria, seno, cosseno, tangente, ângulos notáveis, todos os resultados da tabelinha, tá? Também tiveram os denominadores racionalizados. Então a gente precisa entender isso, tá bom? Então, como os cálculos eram feitos antigamente de forma manual, né? A gente não tinha calculadora, era mais simples a gente pegar, tá? E dividir um número pelo um denominador que fosse, né? Um denominador que não fosse um número irracional, que ele fosse um número racional, tá bom? Então, por esse motivo, criou-se esse procedimento de fazer a racionalização dos denominadores, porque os cálculos feitos à mão, eles são mais fáceis de a gente resolver, tá bom? Então, vamos lá. Como racionalizar um denominador? Para realizar a racionalização do denominador, lançaremos mão do elemento neutro na multiplicação. Então, a primeira coisa, o elemento neutro. Quem é o elemento neutro? É o 1. Então, qualquer número, então pus o elemento neutro em vermelhinho aqui, qualquer número que eu pegar e multiplicar pelo elemento neutro, que é 1, 1 vezes 7 dá o próprio número. 1 vezes 22, próprio 22. E assim sucessivamente, tá? Então, qualquer número que você multiplicar por 1 resulta no próprio número, tá bom? Então, essa é a primeira ferramenta que a gente vai lançar à mão. Segunda ferramenta que a gente vai lançar à mão, que qualquer número que você pegar e dividir por ele mesmo sempre resulta em 1. Então, a fração é a divisão, não podemos esquecer isso, tá? Então, 4 dividido por 4, 4 quartos. 4 dividido por 4 dá 1. 0,6 dividido por 0,6, 1. A regra é, qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, 1 de novo. Ok? Então, com base nesses dois argumentos que a gente está usando, o do fator neutro, né, e da divisão do número por ele mesmo, a gente vai utilizar esses dois argumentos, tá? Essas duas ferramentas, para a gente fazer a racionalização dos denominadores. De que forma que a gente vai fazer isso? Bom, se você pegar então a fração que tem um denominador que precisa ser racionalizado, você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar essa fração por 1, mas de que forma que esse 1 vai estar escrito? Bom, como a razão, tá? De 2
de um valor que está sendo, na verdade, assim, como a razão de um número dividido por ele mesmo. Essa é a razão. Então, igual a gente viu aqui, razão de 4 por 4, 1. Razão de 0,6 por ele mesmo, 1. Razão de raiz de 3 por raiz de 3, 1 de novo. Só que a gente vai ter que escolher isso aqui conforme a fração a ser racionalizada. A gente vai ter que analisar isso com cuidado, tá bom? De forma que, quando eu vou multiplicar essa fração por 1, eu vou escolher esse termo de racionalização e, uma vez que eu escolho ele, tá? De forma a deixar o meu denominador, que era irracional, se tornar um número racional, essa nova fração que vai surgir devido à racionalização do denominador, ela é equivalente à inicial, tá? Então, racionalizo o denominador, mas não a fração como um todo, ela não vai ter o valor mudado, tá bom? Vai ser equivalente. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu pegar 4 e multiplicar por 8 dividido por 8, 8 por 8 aqui, ó, a ferramenta que a gente está usando, dá 1. 4 vezes 1 dá o próprio 4. 6 vezes raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 5. Ó, razão entre um número e ele mesmo, certo? Dá 1. 6 vezes 1, 6 de novo. Então a gente vai usar essa ferramenta dessa forma para a gente fazer a racionalização. Então vamos lá. Vamos começar com um caso mais simples. O caso mais simples é quando eu tenho um denominador que o radical tem índice 2, ou seja, a raiz quadrada. Esse é o caso mais simples. Então, quando for raiz quadrada, o termo que eu vou usar para me montar aquela divisão ali do número com ele mesmo, tá? Eu vou olhar para o denominador e vou pegar exatamente esse mesmo valor e vou pegar a fração e multiplicar em cima e embaixo por esse termo racionalizante. Então, feito isso, ó, se embaixo do denominador for raiz de A, somar com um número real maior ou igual a zero, tá? Se eu pegar, na verdade tem que ser maior que zero, porque o denominador não pode dar zero, né? A razão entre numerador e denominador, o denominador nunca pode ser zero, senão dá indeterminação. Então, o A aqui, ó, tem que ser um real maior que zero. Tá legal? Então, olha só, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A dá raiz quadrada de A ao quadrado. Aplicamos a propriedade que a gente já aprendeu, tá bom? Então, como o índice aqui, quando não aparece, é 2 e o expoente é 2, eu corto. Quem que sobrou? Sobrou o A. Então, a gente vai fazer isso, vai aplicar isso para fazer a racionalização. Vamos ver o exemplo. Então, está aqui, 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, eu vou ter que racionalizar, porque eu não posso ficar com esse denominador aqui, tá bom? Esse denominador, ele precisa ser racionalizado, e é isso que nós vamos fazer agora. De que forma? Bom, a gente vai pega essa raiz quadrada de 3 aqui, e a gente vai pegar esse número 1 sobre raiz de 3 e vai multiplicar por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, tá? Note o seguinte, que isso daqui ó, é a divisão do número por ele mesmo. Mas esse termo, raiz de 3, é o termo racionalizante, tá? Por que ele é o racionalizante? É ele que vai fazer, quando eu multiplicar aqui, ó, o denominador, raiz de 3 vezes ele mesmo, vai dar raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, igual a gente viu aqui em cima, certo? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então vai sumir a raiz embaixo e ela vai aparecer lá em cima. Então, continuando, 1 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3, dá. Eu posso deixar 1, eu posso tirar ele. Fica só raiz de 3, que é 1 vezes o número dele mesmo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Corto o quadrado com o índice 2,
Quem que sobrou? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, está feita a racionalização, tá? Não podemos esquecer que essa fração inicial, ela é equivalente, tá? Ela é equivalente a essa que a gente achou racionalizada. Não podemos esquecer isso, tá bom? Esse é o processo de racionalização mais simples que tem, que é esse que a gente usa o índice 2 no radical, tá bom? Então, bem simples, não é isso? Então vamos dar sequência. Podemos concluir que o fator que elimina o radical com o índice 2 é o próprio radical. É o que eu acabei de falar. Então vamos pegar mais um exemplo, tá? Raiz de 2, aliás, 2 sobre raiz quadrada de 5. Bom, para mim fazer a racionalização, lembrando aqui que no meu denominador eu tenho a raiz quadrada de 5, tá? Eu vou então repetir o 2 sobre raiz quadrada de 5. E aí, como o índice é 2, basta eu pegar e usar esse radical, tá? Raiz quadrada de 5 como fator racionalizante. E aí eu escrevo, na verdade, a minha razão aqui que vai resultar em 1, tá? Como raiz de 5, raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Então eu estou multiplicando 2 sobre raiz quadrada de 5 por 1. Na prática eu estou fazendo isso, só que 1 escrito de uma forma diferente, com a razão do número por ele mesmo, tá bom? Então feito isso, ó, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Sempre que eu estou falando raiz aqui, é raiz quadrada, tá? É costume, a gente acaba falando só raiz, mas o mais correto é falar raiz quadrada. Então, 2 raiz quadrada de 5, 2 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 5 ao quadrado, que eu corto o quadrado com o índice 2, sobra quem? O 5. Racionalizei, ó. Então, vamos lá. Você tem que observar o seguinte. O que a gente tem que observar? Que se o número que está fora do radical em cima do numerador e o denominador, se um for múltiplo do outro e houver a possibilidade de fazer a simplificação, a gente tem que fazer a simplificação. Por exemplo, se aqui embaixo, em vez de 5 fosse 10, em cima 2, embaixo 10. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Então 2 por 2 daria 1, 10 por 2 daria 5. Então ficaria raiz de 5 sobre 5, tá? Se fosse, não é nesse caso. Só tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos para o próximo passo. O próximo passo agora é a racionalização do denominador quando o índice do radical for maior que 2. Aquele primeiro caso que a gente fez aqui, todos os radicais, o índice era 2, raiz quadrada. Agora aqui, quando não for 2, quando for 3, quando for 4, 5, 7, 10, bom, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque aquele procedimento que a gente fez com a raiz quadrada não vai dar mais certo. Por que que não vai dar mais certo? Olha só. Raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de A, eu chego em raiz cúbica de A ao quadrado. Repare que não dá para me aplicar aquela propriedade que eu corto o expoente do radicando com o índice do radical. Eles são valores diferentes, não dá para cortar, certo? Então, como não dá para cortar, eu vou ter que usar outra estratégia, tá? Qual que é a estratégia? Eu vou ter que olhar, aqui o índice não é 3, então vai ter que dar, na hora que eu multiplicar um pelo outro, vai ter que dar o meu radicando, que eu estou chamando de A, elevado ao mesmo valor que o índice, que senão não dá para me cortar. Se os dois forem iguais, eu corto, tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu tenho que analisar caso a caso. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? A gente pode pegar um exemplo anterior e a gente agora vai atribuir esse exemplozinho aqui, ó. A gente vai atribuir o seguinte, a gente vai pegar e repare que aqui deu A
vezes A deu A ao quadrado. Então, para me dar um A ao cubo, como o primeiro aqui é A, então o segundo A, que é o que eu estou usando como fator racionalizante, tá? Termo racionalizante, eu vou escrever ele com um expoente que, quando multiplicado pelo primeiro A, dá um A ao cubo. Que número é esse? É o A ao quadrado. Entendeu? Então, raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de A ao quadrado, agora sim vai dar raiz cúbica de A ao cubo. E aí eu corto 3 com 3, sobra o A. Então, quando o índice do radical for maior que 2, você vai ter que sempre observar isso. Professor, mas eu fiz raiz com índice 3, raiz cúbica. Se fosse raiz quinta. Se fosse raiz quinta de A, certo? O que eu teria que fazer? Então eu teria que multiplicar por raiz quinta de A à quarta. Porque aí A vezes A à quarta daria A à quinta, cortaria com radical quinta, sobraria o A. É esse o raciocínio que a gente vai usar para todos, tá bom? Então, dando sequência, na prática, vamos fazer um exemplo. Então, ó, 1 sobre raiz cúbica de 5. Bom, vou ter que racionalizar. Bom, eu repito o meu número inicial, tá aqui, que é 1 sobre raiz cúbica de 5. Agora, o meu fator, que eu vou escrever como 1 aqui, ó, como a divisão do número por ele mesmo. Então, esse fator, o jeito que eu vou escrever ele, que é o que eu estou chamando de termo racionalizante, ou fator racionalizante, eu vou ter que olhar para o meu denominador aqui e ver o valor do índice. O índice é 3? Ok. O 5, o expoente quando não aparece nada, é 1. Se eu fizer só raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, vai dar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Não dá para cortar. Então, aquilo que a gente mostrou aqui, ó. Certo? A gente mostrou logo atrás aqui no exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, tá? Essa fração inicial. E o nosso fator racionalizante, que eu escrevo aqui como a razão, que dá 1, ok? Eu vou pegar a raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? Que é esse aqui, ó. Então, 1 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado dá raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado vai dar raiz cúbica de 5 ao cubo, porque 5 vezes 5 ao quadrado, potências de mesma base. Eu conservo a base, que é 5, e somo as potências. Quando tem nada é 1, 1 mais 2, 3. Bom, agora eu posso cortar. 3 com 3, sobrou quem? 5. Racionalizei? Racionalizei. Ó, era 1 sobre raiz cúbica de 5, passou a ser raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Tá feita a racionalização, tá bom? Dando continuação, agora vamos pro jeito, pro último tipo, né, o último jeito de fazer a racionalização, que é quando eu tenho uma soma, tá? No denominador, uma soma desse tipo aqui, ó. Certo? De uma soma ou uma subtração de dois radicais ou de um número, vamos chamar de um número inteiro, um número real, tá? Um número racional, mais um radical. E aqui os índices vai ser 2, então vai ser raiz quadrada, tá bom? Então, quando a denominadora da fração é a soma ou a diferença de radicais de índice 2, ou um radical de índice 2 e um número, vamos usar o número inteiro, e um número inteiro, para encontrar o fator racionalizante, usamos produtos notáveis. O que é de produtos notáveis que a gente vai usar? O produto da soma pela diferença. Bom, voltando lá em produtos notáveis, o produto da soma pela diferença a gente escreve assim, ó, genericamente, tá? A mais B vezes A menos B. Como que eu resolvi isso? Bom, chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Bom, professor, mais ou menos. O chuveirinho faz o seguinte, ó, você pega o primeiro fator, multiplica pelo primeiro. Depois você pega o primeiro, multiplica pelo segundo. Depois você vem no segundo aqui, multiplica pelo primeiro, e o segundo multiplica pelo segundo. Bom,
mais vezes mais dá mais, a vezes a ao quadrado. Tá ali. Fizemos a vezes a ao quadrado. Agora, mais vezes menos vai dar menos, a vezes b, então vai dar menos ab. Depois eu tenho mais vezes mais, que dá mais, b vezes a é a mesma coisa que ab. Então nós vamos ter menos ab mais ab. São simétricos. Quando eu tenho dois números simétricos, eu corto, então dá zero. Por fim, eu tenho esse b, deixa eu marcar ele aqui, que vai multiplicar com esse outro b aqui. Só que antes eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais vezes menos vai dar menos, e b vezes b dá b ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença, ele sempre vai anular aqueles termos do produto, que seria aqui do A com o B, certo? E aí vai sobrar quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Sempre no produto, o produto da soma pela diferença, sempre resulta nisso aqui. Bom, para nós é interessante, por quê? Porque quando resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado, se são radicais e são de índice 2, a gente aplica a propriedade e o número que era radical passa a ser um número racional, certo? Então, é a regra. Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar um exemplo para a gente entender melhor e a gente vai fazer o procedimento passo a passo. Primeiro exemplo, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Perceba que isso daqui, denominador, eu tenho uma diferença, uma subtração de dois números o quê? Irracionais, que são desse tipo aqui, ó, genérico que a gente falou inicialmente, tá? Como que eu vou fazer a racionalização? Para que no denominador apareça o quê? Um número racional e não mais uma subtração de números irracionais. Bom, eu repito, estou repetindo aqui, ó, a minha fração inicial, e aí eu vou aplicar aquilo que a gente viu agora, tá? Bom, aqui não é a diferença, então é A menos B. A é raiz de 3, B raiz de 2. Então eu tenho A menos B, raiz de 3 menos raiz quadrada, tá? Falando no início aqui que o índice é 2. Então, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, tá bom? Então, eu tenho que multiplicar, tá? Por o quê? Se eu tenho a diferença, eu multiplico pela soma. Se eu tivesse uma soma, eu ia multiplicar pela diferença. Entendeu? Eu pego o mesmo que eu tinha aqui, ó, no denominador, repito, só que com sinal o quê? Trocado. Tá? É o que a gente está fazendo aqui, ó. Repeti e troquei, o sinal era menos, ficou mais. Então vira o quê? Produto da soma pela diferença. Ok? Feito isso, aí a gente já sabe a regra. Qual que é a regra? Produto da soma pela diferença resulta em quem? Em A ao quadrado menos B ao quadrado. Quem é o A? O A é raiz de 3. Quem é o B? Raiz de 2. Raiz quadrada, ok? Então, feito isso, a gente faz o produto aqui, ó, uma vez o que está aqui dentro, é ele mesmo. Então, raiz de 3 mais raiz de 2, raiz quadrada, né, de 3 mais raiz quadrada de 2. Está aqui a parte do numerador. A parte do denominador fica o A, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, está aqui, A ao quadrado, menos raiz quadrada de B. Quem é o B? Raiz de 2. Então, ó, 2 corta com 2, 2 corta com 2. Então, a gente chega no quê? Em 3 menos 2, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, dividido por 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, na verdade, sobrou raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, depois de feita a racionalização. Perceberam o procedimento? Então, o procedimento é esse. Não é complexo, dá uma mãozinha de obra? Dá, mas não é complexo de entender não, tá? Só lembrar do chuveirinho aqui, ó. Quando eu aplico o chuveirinho, sobra quem?
quando é o produto da soma pela diferença? Sempre, sempre é uma regra. Sobra o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, tá bom? Bom, vamos fazer mais um exemplo para a gente partir para a potência, tá? Com um expoente racional. Então vamos lá. 7 sobre 4 mais raiz de 2. Bom, aqui é o mesmo procedimento, tá? Quem é o A? É o 4. Quem é o B? Raiz quadrada de 2. E aqui é uma soma. Então eu repito, tá aqui, repeti a minha fração inicial. E multiplico. Quem vai ser o termo racionalizante, ou fator racionalizante? Se aqui está somando, aqui eu repito a mesma sentença, só que com a diferença, com a subtração. Então muda o sinal. Era mais, vira menos. E agora eu faço o chuveirinho. Tem que tomar cuidado, porque nesse caso aqui, eu vou pegar esse 7, né? Vou multiplicar pelo primeiro termo e vou ter que multiplicar ele pelo segundo, tá bom? Então 7 vezes 4, depois mais vezes menos dá menos, 7 vezes raiz de 2 dá 7 raiz de 2. Os de baixo a gente já sabe a regra. Qual que é a regra? A regra é quando eu tenho produto da soma pela diferença, então aqui é a soma, aqui é a diferença. Eu tenho então primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Então, dando sequência, 7 vezes 4, 28, mais vezes menos dá menos, 7 raiz de 2. Sobrou o primeiro termo ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado. Bom, 4 ao quadrado dá 16, esse 2 corta com índice, sobra 2. Então, ficou 28 menos 7 raiz de 2, 16 menos 2, que dá 14. Então, ficou 28 menos 7 raiz de 2 sobre 14. Eu posso separar o denominador aqui, 14, tá? Ele é comum para o primeiro termo aqui em cima, que é o 28, e para o segundo termo, que é 7 raiz de 2. Então, se ele é comum, eu posso separar assim, ó, certo? 28 sobre 14 menos 7 raiz de 2 sobre 14, raiz quadrada, tá? Então, por que eu fiz isso? Bom, você vai entender. Porque eu separando, que eu estou fazendo bem detalhado para você entender, eu vou ter então 28 sobre 14, dá para simplificar. 28 dividido por 14 dá quanto? Dá 2, tá? E esse 7 e o 14 embaixo também dá para simplificar. 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. Então, fazendo as simplificações, eu tenho 28 por 14 que deu 2. E eu tenho 7 sobre 14, simplifiquei. Sobrou 1 em cima, 1 vezes raiz de 2 dá ele mesmo. E 14 por 7, que deu 2 embaixo. Então, olha só, feita a racionalização do denominador, eu tinha essa fração, que tinha um denominador com raiz quadrada de 2, que é um número racional. Fiz a racionalização, cheguei em 2 menos raiz de 2 sobre 2. Certinho? Então é isso. Racionalização de denominadores é isso. Fiquem atentos, se tiverem dúvida, volta aqui para estudar, para entender na hora de fazer a atividade, tá bom? Vamos seguir. Então, agora a gente vai falar sobre potência com expoente racional. Então, já estudamos os casos que a potência possui expoentes inteiros. Bom, 10 ao quadrado. O quadrado aqui, que é o 2, é um número inteiro. A gente sabe que é 10 vezes 10, que dá 100. Se você pegar 6 elevado a menos 2, esse menos 2 aqui é um número inteiro também, tá? E isso indica que eu tenho que inverter. Então, 6 elevado a menos 2 é a mesma coisa que o inverso, só que eu jogo 6 para baixo e aí o sinal deixa de ser negativo e fica positivo, o sinal do expoente. Ó. Era menos 2, eu inverto, então fica, quando não tem nada aqui, não tem 1 embaixo. Então era 6 elevado a menos 2 sobre 1. Aí eu faço o inverso. O 6 que estava a menos 2 desce e eu troco o sinal do expoente. Era menos 2, passa a ser mais 2. Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. 1 sobre 36 dá aproximadamente 0,03. Bom, isso a gente já sabe fazer. A gente sabe fazer também 200 elevado a zero, que dá qualquer número elevado a zero dá 1. É uma regra, tá?
Mas o que que acontece? Aí vem a perguntinha, né? O que que acontece quando o expoente da potência é um número racional? Como assim, professor? Ó, 2 elevado a meio. Aqui era 10 ao quadrado, 6 a menos 2, 200 elevado a zero. Agora, aqui é um número, o meu expoente é um número racional, é uma fração. O que que vai acontecer? Fica a pergunta. O que que acontece? Bom, vamos entender agora para a gente fechar esse conteúdo, tá? Fechar com chave de ouro. Então, vamos chamar inicialmente esse 2 elevado a meio, né, 1 sobre 2 de y, tá? Então, é uma igualdade. Se é uma igualdade, o que que a gente pode fazer? Eu tenho y igual a 2 elevado a meio. Bom, para me sumir com esse 1 sobre 2 aqui, ó, do 2, se eu elevar esse número todo ao quadrado, o que que vai acontecer? Eu tenho potência de potência, eu pego a potência de dentro, multiplico pela de fora. Então, meios vezes 2, então vou ter que levar ao quadrado. Meio vezes 2 vai dar 2 sobre 2, que dá 1. Aí, o meu 2 elevado a meio fica sendo 2 elevado a 1. Só que o que eu faço do lado direito da igualdade, eu tenho que fazer do lado esquerdo. Porque senão a igualdade deixa de ser válida. Então é isso que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer? A gente vai levar os dois lados ao quadrado. Y ao quadrado está aqui. Depois eu vou pegar o meu número aqui, ó, que era 2 elevado a meio, e vou pôr entre parênteses e levar ele ao quadrado. Potência de dentro, potência de fora. Então a gente chama de potência de potência. Nesse caso você pega de dentro e multiplica pela de fora, tá bom? Meio vezes 2 dá 2 sobre 2, que dá 1. Então chegamos a esse resultado. Y quadrado é igual a 2. Bom, para mim voltar isso, né, para a escrita isolando y, ou seja, y igual a alguma coisa, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que aplicar raiz quadrada, porque só a raiz quadrada que cancela esse expoente 2 aqui, ó. Só que se eu aplicar a raiz quadrada do lado esquerdo, eu tenho que aplicar do lado direito. Então a gente vai fazer isso. Apliquei do lado esquerdo, apliquei do lado direito. Certo? Esse 2 corta com o índice aqui, sobra o y. Então nós chegamos a y igual a raiz quadrada de 2. No livro de vocês está provando essa relação de uma forma mais detalhada, mais minuciosa, com outros argumentos, mas aqui eu vou ser mais direto, tá? Então vamos comparar aqui, ó. Nós iniciamos falando que y era igual a 2 elevado a meio. Fizemos aqui, tá, um procedimento matemático que era para sumir com esse meio e fizemos o quê? O que a gente fez do lado esquerdo da igualdade, a gente aplicou do lado direito, mantendo a igualdade. Então, elevamos os dois lados ao quadrado, depois isolamos o y, tá? Isolando o y aqui, chegamos em y igual a raiz quadrada de 2, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Esse y inicial é igual a esse y final. Se os dois são iguais, então eu posso falar que 2 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 2. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai igualar, tá? Igualando, tá aqui, igualei. Perceba o seguinte, que essa é a nossa relação, tá? Quando eu tiver uma potência com expoente racional, eu consigo transformar essa potência que tem o expoente racional em uma raiz de alguma coisa, tá bom? Que coisa é essa? Bom, a base da potência. A base da potência se torna o radicando, tá? Da minha raiz. Mas como que vai ser essa relação? Bom, tem uma regra. A regra é a seguinte, se você tiver um número real, e aí tem que ser um número real não negativo, né? Que é o zero e os positivos, tá aqui o símbolo dele, esse conjunto. Então, esse A tem que ter essa restrição, ele não pode ser negativo, ele pode ser zero e pode ser positivo. Se eu tiver um A, um número qualquer real, maior ou igual a zero, e ele estiver elevado a uma fração, um número racional, eu vou chamar genericamente essa fração de m sobre n, certo? Eu consigo então transformar isso para um radical. De que forma? Você abre o radical, o que era o numerador no meu expoente da potência,
vira o expoente do radicando, tá? O que era denominador, que é o n, vira quem? O índice do radical, tá bom? É o que aconteceu aqui, olha só. Quem é o m? O m é o 1. Ele vai virar o quê? Eu vou pôr o radical, vou pôr a minha base da potência que era 2, ela vai virar o radicando, certo? Quem vai ser o índice aqui? O índice a gente acabou de ver que é o que está embaixo, que é o n. O que está embaixo, que é o n, é o 2. Então, ficou aqui, ó, não aparece nada, tem um 2. O m, que era o numerador, ele vira o expoente do radicando. Tá, aqui era 1, passou para dentro aqui, não preciso colocar nada, mas tem um 1 ali. Então é isso, tá? Tomar cuidado com o seguinte, o meu m ele tem que pertencer aos números o quê? Inteiros, então ele tem que ser um número inteiro, tá bom? Números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, pulando de 1 em 1, negativo, 0 e positivo. O meu A eu já falei, tem que ser um número real não negativo, pode ser 0 ou qualquer número real positivo. E o n, que é o denominador do expoente aqui, ele tem que ser um número que? Ele tem que ser um número pertencente ao conjunto dos inteiros positivos. E aí tem que excluir o zero, por isso tem esse asterisco aqui, tá bom? Não pode ser zero, senão dá a determinação aqui, ó. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos então. 4 elevado a 2,5. Repare que em vez de uma fração, eu tenho um número decimal. Como que eu vou fazer isso? Bom, a gente já sabe transformar um decimal para uma fração e uma fração para o decimal. Foi uma das primeiras coisas que a gente estudou esse ano. Então a gente vai fazer isso. A gente vai fazer essa transformação antes, tá? E depois de escrito esse 2,5 na forma decimal, eu aplico a minha regrinha aqui, tá bom? Sempre voltem nessa regra. Consulte. Teve dúvida? Volta na regra, até a gente ficar craque. Então vamos lá. Vou pegar o 2,5 e transformar para fração. Eu esqueço a vírgula e repito o número, é o 25. Depois eu olho para a vírgula. Um algarismo após a vírgula é 10. 2 é 100, 3 é 1000 e assim por diante. Eu tenho 1, então é 10. Então ficou 25 sobre 10. Posso simplificar isso fazendo a simplificação, tá? Em cima e embaixo divide por 5. Então vai dar 5 sobre 2. Então eu posso voltar na minha potência. A minha base é 4. E 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Então reescrevo, tá aqui. 4 elevado a 5 sobre 2. Agora eu aplico a nossa regra. Que regra, pessoal? É essa regra. A gente provou agora há pouco. Então, aplicando a propriedade, tá? A gente tem o quê? 4 elevado a 5 sobre 2. O denominador aqui do expoente, que é 2, vira índice. Tá aqui. Eu pus, não precisa colocar. Raiz quadrada não precisa colocar o 2. E o numerador vira expoente do meu radicando, que antes era a base da potência, que é o 4. Ok? É só isso. O que a gente tem que ficar atento aqui? A gente tem que lembrar das propriedades dos radicais que a gente estudou até agora. Vai aparecer o tempo todo. Eu disse e volto a repetir. Se você não aprendeu, volta na videoaula e reveja, tá? Não pode deixar de rever. Então, nós temos aqui esse resultado, raiz quadrada de 4 elevado a 15. Se você lembrar das propriedades, você vai perceber que dá para simplificar isso aqui mais. Então, esse 4 à quinta, eu posso escrever como 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 4. Feito isso, eu faço a simplificação aplicando a propriedade. Ó. Raiz quadrada, expoente quadrado. Então, eu corto. Se eu cortar esse 4 e esse outro 4 com radical, eles saem para fora do radical. Vai sobrar um raiz quadrada de 4. E eles que saem para fora saem multiplicando. Então, fica 4 vezes 4, 16. Então, fica 16 raiz de 4. Tá? Então, olha aqui. A gente saiu daqui e chegamos aqui. Percebeu? Era uma potência, virou uma raiz. Eu apliquei as propriedades da raiz e cheguei em 16 raiz quadrada de 4.
ok? Vamos ver outro. Como que fica, então, para a gente resolver isso aqui? 2 elevado a menos 2 terços. Bom, o procedimento é o mesmo, tá? Qual que é a regra? Denominador vira índice do radical. Pega a base da potência, ele vira radicando. O numerador aqui, certo? Vira expoente. Tá aqui. Agora, 2 elevado a menos 2, o que eu faço? Bom, eu fico raiz cúbica de 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, a gente faz o quê? Faz o inverso dele. Então vai ficar raiz cúbica. Quando não tem nada, tem 1 aqui embaixo, então eu inverti, o 1 passou para cima. O 2, que era 2 a menos 2, passa 2 ao quadrado. Eu mudo o sinal quando eu inverto, tá bom? Então ficou 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então ficou raiz cúbica de 1 sobre 4. Dá para simplificar mais? Não dá, aqui não tem jeito. Então chegamos aqui, ó. Partimos daqui, 2 elevado a menos 2 terços, e chegamos em raiz cúbica de 1 quarto. Tranquilo? Então, pessoal, vamos ver mais um exemplinho aqui. Como que fica 8 elevado a 3 sobre 2? Bom, a regra é a mesma, tá? O denominador vira índice do radical. Eu faço o radical. Pega a base da potência, vai virar o radicando. Aí eu vou pegar o numerador, que é 3, e ele vai virar o quê? Expoente do meu radicando. Então ficou raiz quadrada de 8 ao cubo. Aqui, novamente, não podemos esquecer das propriedades dos radicais, tá? Eu posso então reescrever 8 ao cubo como 8 ao quadrado vezes 8. Então esse quadrado corta com o radical, sai para fora, fica 8 raiz quadrada de 8. Chegamos aqui e partimos daqui. Beleza? Não esquecer, tá? Que a gente pode fazer o caminho inverso. A gente está saindo da potência, chegando numa raiz, certo? A gente pode ter a raiz e chegar na potência também. Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 2. Se eu quiser transformar isso para uma potência, eu aplico a mesma propriedade, tá? O índice vira o quê? Denominador. E o expoente do 2 vira numerador, que é 1, ok? Raiz quarta de 5 ao cubo. Mesma coisinha. Repito aqui, ó. Meu radicando vira a base da potência. Meu índice vira denominador. E o expoente vira numerador, ok? Raiz cúbica de 1 sobre 2. Aqui a gente vai pegar 1 sobre 2, pega o 2 que está embaixo, quando não tem nada está elevado a 1. Eu jogo ele para cima, eu inverto, né? Faço a inversão. O 1 desce, o 2 sobe. Só que quando eu faço a inversão, eu tenho que mudar o sinal do expoente de 2. Antes era 1, fica menos 1. Ok? Feito isso, tá? Aplico de novo a minha propriedade. O índice vira denominador, tá aqui. E o expoente vira numerador. Tranquilo? Então, atenção. Vamos para os pontos de atenção aqui. Ficar atento a expressões que envolvem essas transformações, porque haverá situações de transformar. A gente vai ter que transformar o radical para potência. Fazer nisso vai ficar mais fácil, né, de resolver a expressão. Ou vice-versa. Então, a gente tem que saber sair de um radical e escrever ele na forma de potência, com expoente racional, ou sair de uma potência com expoente racional e chegar no radical. Beleza? Pessoal, era isso. Ficou muito extensa a aula, 50 minutos de aula, mas eu espero que a gente tenha fechado aí com tranquilidade, tá? Assistam, revejam quantas vezes for necessário e me procure se tiver dúvida ainda, tá bom? Ficamos por aqui. Fiquem atentos às atividades. Nossa próxima videoaula, tá? Nossa próxima atividade vai ser equações de segundo grau. Um abraço a todos, então.